conheço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Olá, queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este momento de escuta e adoração da Palavra de Deus. Hoje é domingo, o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Celebramos hoje a alegria da ressurreição do Senhor, que vem ao nosso encontro mesmo quando estamos com o coração fechado pelo medo, pela dúvida ou pela insegurança. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus entra em nossa vida mesmo quando as portas estão fechadas, trazendo para nós a paz e fortalecendo a nossa fé. Abramos o nosso coração para acolher essa palavra que é viva e que transforma o nosso ser e nos renova diariamente. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela intercessão do vosso Filho renovastes o mundo, aumentai em nós a fé para reconhecermos a presença de Jesus em nossas vidas. Nós te pedimos de modo especial pelo Papa São Padre Leão XIV, pelo nosso Bispo Dom Milton e pelos sacerdotes que enfrentam crises vocacionais, para que encontrem apoio, acolhida e perseverança nas comunidades. Dai-nos, Senhor, um coração confiante e capaz de crer mesmo sem ver. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas,
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditas porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena muito conhecida. Os discípulos estão com medo, trancados, inseguros, e Jesus aparece no meio deles dizendo: A paz esteja convosco. Essa paz não é apenas uma simples saudação, é um dom, é a certeza de que mesmo depois da dor da cruz, a dor do Calvário, o amor venceu com a ressurreição. Jesus não repreende os discípulos por estarem com medo. Ele entra, se aproxima e oferece a paz. Isso nos ensina que Deus não se afasta de nós e nem das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro trazendo a paz. Depois, Jesus faz algo muito profundo. Ele envia os discípulos e lhes dá o Espírito Santo, confiando a eles a missão de perdoar os pecados. Aqui nós vemos, além do amor misericordioso de Deus, que deseja reconciliar com a humanidade e conosco, nós vemos também aqui o próprio Cristo instituindo o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, porque aqui Jesus está lhe dando autoridade aos discípulos e aos seus seguidores para perdoar os pecados. E é isso que os nossos sacerdotes, padres e bispos fazem hoje. Depois disso aparece Tomé. Tomé representa todos nós. Quantas vezes nós também queremos provas, sinais, certezas? Quantas vezes dizemos: se eu não ver, não vou acreditar? E mesmo assim, Jesus vai ao encontro dele, não rejeita o Tomé, mas o convida a tocar, a ver, a crer. Quando Tomé finalmente reconhece Jesus, ele faz uma das mais belas profissões da fé do Evangelho: Meu Senhor e meu Deus. Ele diz: Meu Senhor e meu Deus. Cristo olha para ele e diz: Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Todas as vezes que o Padre ergue a patena, ergue o cálice, nós devemos olhar para o corpo e o sangue do nosso Salvador e dizer: Meu Senhor e meu Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina que a fé é um dom de Deus, mas também uma resposta livre do homem. Tomé precisou fazer esse caminho e nós também precisamos. E então Jesus nos deixa uma palavra que atravessa os séculos dos séculos e chega até nós. Felizes os que crerem sem ter visto. E essa é a nossa bem-aventurança. Nós não vimos com os olhos, mas somos chamados a crer com o coração. Santos, como Papa São João Paulo II, lembrava que a fé não elimina as dúvidas, mas nos ensina a confiar mesmo com elas. Hoje, Jesus entra nas nossas portas fechadas, no nosso coração fechado, nos nossos medos, inseguranças, dúvidas, e nos oferece a paz. Cabe a nós responder como Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Irmãos e irmãs, não sejamos incrédulos, sejamos como Tomé, ao olhar para Cristo na Eucaristia e dizer: Meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Queridos filhas e filhos, nós estamos vivendo o ano da fé em nossa diocese e a pedido do nosso bispo, Dom Milton, rezemos também por ele, vamos orar a oração para o ano da fé. Oremos. Senhor nosso Pai, concedei à nossa Igreja Diocesana de Barretos a graça de viver esse ano da fé com um coração renovado e aberto à vossa palavra, descobrindo cada vez mais o precioso tesouro da fé que a Igreja nos confia. Que saibamos reconhecer em vós o único Deus e em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, que permanece vivo e atuante em nós e na caminhada da Igreja peregrina. Guiados pelo Divino Espírito Santo, nossa força e nosso Consolador, caminhemos nesse ano da fé com alegria, esperança e fidelidade. Fazei de nós testemunhas do vosso amor, para que por meio do nosso testemunho outros também sejam conduzidos a vós. E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Fé e modelo de confiança em vosso amor, guardai nossa diocese sob o vosso cuidado e conduzi-nos sempre a Jesus. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção de Deus. Que o Senhor esteja conosco e nos guarde em seu infinito amor. Que Ele entre em nossos corações, mesmo quando estão fechados, e nos conceda a verdadeira paz. Que Ele fortaleça a nossa fé para que possamos crer mesmo sem ver. E que pela intercessão de Nossa Senhora, de nosso padroeiro São João Batista e de Santa Teresinha do Menino Jesus, permaneçamos firmes no caminho do Senhor. E que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conduza no caminho da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua semana que ainda é desconhecida. Que você possa, durante essa semana, aproximar-se mais de Deus e permitir que o Divino Espírito Santo guie a sua vida e as suas decisões. Fique agora com a oração do Credo Niceno-Constantinopolitano nesse ano da fé. Que Deus te abençoe. Aguardo você amanhã para mais um Evangelho Diário. Fique com Deus. Creio niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e sim, encarnou-me pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para ajudar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.